Em 2022, o agronegócio brasileiro enfrentou dois grandes impactos: as condições climáticas adversas em boa parte do ano e o aumento dos custos de produção, principalmente de fertilizantes, consequência imediata da guerra da Ucrânia, deflagrada no começo do ano. Esses dois fatores trouxeram para o agronegócio grandes desafios e algumas perdas. A CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, aponta em 2022 uma queda de 4,1% no PIB do agronegócio, que envolve toda a cadeia produtiva antes e depois da porteira. Segundo a CNA, também contribuíram para pressionar o PIB para baixo as reduções de produção em atividades importantes como soja e cana-de-açúcar. Já a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, estima uma produção de 312,2 milhões de toneladas de grãos na safra 2022-2023, aumento de 15%. Esse crescimento é reflexo da elevação na área plantada, estimado em 77 milhões de hectares na atual safra, principalmente da soja, que pode chegar a 43,4 milhões de hectares, superando em 4,6% o ciclo anterior. A oleaginosa também deve recuperar a produtividade, favorecida pelas condições climáticas em 22,2% na comparação com a safra passada, e a produção deve totalizar 153,48 milhões de toneladas. Por sua vez, o VBP, Valor Bruto da Produção Agropecuária, deve atingir 1,3 trilhão de reais em 2022, crescimento de 2,2% em relação a 2021. No ramo agrícola, a receita deve subir 3,3% em relação a 2021, alcançando 909,3 bilhões de reais. Na pecuária, a previsão para este ano é de estabilidade, com aumento de 0,1%, alcançando 448,5 bilhões de reais. As principais cadeias que mais influenciam no VBP são a soja, a carne bovina e o milho, que somados representam 58,4% do total. Nos 4 primeiros meses da safra 2022-2023, de julho a outubro, as contratações de crédito rural somaram 145,18 bilhões de reais, 23% a mais do que no mesmo período da safra 2021-2022 e 43,7% dos 340,8 bilhões de reais anunciados pelo governo federal e pelas instituições financeiras no lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2022-2023. O aumento de recursos tomados está diretamente associado ao aumento dos custos de produção em todas as atividades agropecuárias. No seguro rural, as indenizações pagas aos produtores em 2021 e 2022 superaram 8,5 bilhões de reais. Nas safras 2021-2022 e 2022-2023, o Proagro garantiu 6,35 bilhões em exonerações de obrigações financeiras dos produtores que tiveram dificuldades. Já as exportações do nosso agro totalizaram 148,3 bilhões de dólares de janeiro a novembro, um crescimento de 23,4% em relação ao ano passado. Nos 11 primeiros meses de 2022, o agro respondeu por 48% das vendas externas totais do Brasil. Os 5 maiores compradores do nosso agronegócio em 2022 são: a China, com compras de 48,1 bilhões de dólares, crescimento de 23,5%. A União Europeia, com 23,7 bilhões de dólares, mais 45,1%. Os Estados Unidos, com 9,7 bilhões de dólares, mais 19,8%. O Irã, com 4 bilhões de dólares, com um grande crescimento de 125,8%. E o Japão, com 2,3 bilhões de dólares, com um crescimento de 68%.
Estes 5 destinos responderam por 62% das exportações do nosso agro em 2022. A novidade de 2022 foi o expressivo aumento das exportações para o Irã, o que, segundo a CNA, confirma as boas perspectivas de crescimento para os produtos do nosso agro no mercado do Oriente Médio e da Ásia. Finalmente, o CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra a criação de 119.599 vagas no agronegócio em 2022, de janeiro a outubro. A CNA aponta que o alto custo da produção continua sendo a principal preocupação para 2023 e em 2022 eles já foram os maiores da história. Finalmente, o produtor deve ficar atento à variação para baixo nos preços das commodities, já que a economia mundial deve desacelerar em 2023. Estes foram os grandes números do agronegócio brasileiro em 2022, Renata.